A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Norberto, passando para trazer uma mensagem de edificação espiritual. É isto mesmo. Hoje eu quero falar sobre o livro de Esté, capítulo 4, versículo do 13 ao 17. Eu gostaria de fazer um pequeno resumo sobre a história de Esté. E o tema que eu gostaria de apresentar dentro do assunto é justamente destinados a vencer. Você crê que você é uma pessoa destinada a vencer? A Bíblia Sagrada ela nos revela que Esté era uma jovem. Ela teve uma história um pouco, podemos dizer assim, dramática, não é? Porque a situação de Esté, a vida de Esté, ela foi uma vida sofrida. Esté, segundo a Bíblia Sagrada, ela não tinha pai, perdeu seu pai e a sua mãe, logo bem jovem, né, bem nova, podemos dizer ainda na sua infância, e Esté foi criada pelo seu primo, né, porque o filho do tio de Esté criou justamente a Esté. Então, esse livro de Esté foi escrito aproximadamente desde a história 480 anos antes de Cristo. Relata a história de uma jovem que veio de uma situação crítica, porque ela foi cativa, ela foi levada junto com o povo hebreu para o reino de Babilônia, né, o reino persa, e quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo todo o povo hebreu. Agora observem só que o nome de Esté, que na realidade no original é Radassa, agora Radassa, que significa murta ou mirta, que quer dizer flor linda. Agora observem só que Esté, ela foi escolhida junto entre tantas jovens que haviam ali naquela província de Suzã. Ela foi escolhida para ser a rainha. Ela foi qualificada como a mais inteligente, como a pessoa mais extrovertida entre tantas jovens que ali estavam. E Esté agora é aconselhada, orientada pelo seu primo, que a criou, para que ela não revelasse o seu nome real, né? Ela deveria falar que o seu nome era Esté, porque Radassa era um nome hebreu. Então, ela não podia falar que era Radassa, senão ela seria discriminada. Então, observem só que não foi fácil para Esté enfrentar toda esta situação. Mas, como eu disse, o nosso tema para esta mensagem, esse breve resumo, é destinados a vencer. Então nós vemos que Esté, embora tivesse um passado muito crítico, ela acreditava que era uma pessoa destinada a vencer. E a sua história nos traz exemplos e lições que são fundamentais para a nossa sobrevivência em tempos difíceis. Nós podemos observar que a história de Esté, na realidade, ela nos inspira. E quando nós paramos para ver estes detalhes, observamos que a história de uma pessoa não deve ser analisada pelo final dela, porque é muito fácil você ver que A, B, C, D ou determinada pessoa teve êxito na vida. Mas se você for parar para olhar a história de determinadas pessoas que hoje estão bem-sucedidas, essas pessoas no passado atravessaram situações terríveis, muito difíceis, e elas simplesmente acreditaram que eram destinadas a vencer, lutaram sem parar e por isso conseguiram chegar onde hoje elas estão. Então, a história de uma pessoa não pode ser analisada pelo seu final, e sim pelo início. Analisar a trajetória. O que foi que essa pessoa passou? Ela enfrentou dificuldades? Então, se você for parar para ver a biografia de uma pessoa que hoje é bem-sucedida, você encontrará relatos que você não irá nem acreditar. E algumas vezes as pessoas irão até pensar
Parece história de filme. E é por isso que tem algumas pessoas aí que têm uma boa condição financeira que acabam fazendo um filme de história real dos acontecimentos da sua vida. Então, a história de Esther nos inspira. Por que nos inspira? Nos inspira pelo final? Não, nos inspira pelas dificuldades, pelas adversidades que ela enfrentou. Então, quais foram as adversidades superadas por Esther? Olha só, Esther, seus pais morreram quando ela era muito jovem. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Esther foi adotada pelo primo Mardoqueu. Esther, capítulo 2, versículo 7b. Cresceu em um país com costumes diferentes. Olha só, Esther 2:6. Escondeu o seu verdadeiro nome para evitar discriminações. Esther 2, versículo 10. Embora Esther passou e enfrentou todas essas dificuldades, mesmo assim, ela não desistiu. Então, nós podemos observar aqui Esther, que na realidade estava no meio de uma família pobre, porque ela foi levada como cativa. Então, não existe cativo, escravo, rico. Ela simplesmente estava vivendo uma situação, podemos dizer, de pobreza. E, de repente, é escolhida como a rainha que substituiria a rainha Vasti, se tornou a mulher mais poderosa do reino e também uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Este relato com relação à história de Esther, as adversidades dela, descrita e detalhada, você pode encontrar no livro de um grande escritor chamado John Maxwell. John Maxwell relata uma série de fatores com relação à história de Esther. E também nós podemos observar que tanto a história de Esther nos inspira através das adversidades que ela enfrentou e, mesmo assim, ela não desistiu. Então, nós podemos ver que Esther, ela tinha uma série de razões para ser uma pessoa traumatizada, para ser uma pessoa neurótica, não é verdade? Por quê? Porque a sua infância foi repleta de desacertos. Perca dos pais, criada pelo primo, levada cativa, criada em uma cultura totalmente diferente da dela. Teve que esconder o verdadeiro nome para não sofrer discriminação. Mas Esther não desistiu. O que é que nós aprendemos aqui? Nós também não devemos desistir. Você, quem sabe tem alguém assistindo esse vídeo agora, eu quero dizer, você não deve desistir dos seus propósitos, sabe por quê? Você não sabe o que Deus tem à frente para você. Então, observem só que aqui também nós vemos que teve um fator que foi muito fundamental na vida de Esther. Qual foi esse fator, pastor? A questão da mentoria. Então, eu escrevi aqui esse segundo tópico, esse segundo ponto deste relato, deste resumo, a importância da mentoria no processo. É muito importante observarmos que todos os grandes heróis da Bíblia, eles foram orientados por alguém direcionado por Deus, que inclusive eram pessoas experimentadas, pessoas que passaram por uma série de situações na vida. Então, não descarte a possibilidade e a necessidade de ter um mentor espiritual. Você está na igreja, você precisa de um mentor. Mesmo na questão secular, você é um profissional, procure pessoas que conhecem mais do que você, que podem ser o teu mentor e que podem trazer informações, contribuições maravilhosas para a sua vida e para o seu crescimento em todos os aspectos. Então, observando a importância da mentoria no processo, porque a vida de qualquer pessoa é um processo, a nossa vida é um processo, ela é cheia de etapas. Etapas onde nós estamos bem, etapa onde nós não estamos legal, etapas onde as coisas fluem ao nosso modo, etapas onde as coisas seguem um pouco complicadas, mas todas as etapas, quando você fala etapas, isso significa que a vida do ser humano nunca ficará no mesmo nível.
ela sempre passará de uma etapa para outra etapa. Então, Esther, ela atravessou todas essas etapas. Então, ela foi e valorizou o processo da mentoria, que inclusive foi o seu primo Mardoqueu que o criou, que ele orientou. Então, Mardoqueu era um escriba, Mardoqueu era um homem muito desenvolvido, instruído, orientou Esther, e Esther não desconsiderou as orientações do velhinho e, por isto, se deu bem na vida. Vamos observar aqui como foi o processo da mentoria de Esther, semelhante aos grandes heróis da Bíblia. Por exemplo, Isaac foi orientado por Abraão, Gênesis 24, 63. Jacó foi orientado por sua mãe Rebeca, Gênesis 27, versículo 8. José foi orientado por Jacó, Gênesis 37, versículo 3. Moisés foi orientado por Jetro, Êxodo 18, versículo 17 a 19. Josué foi orientado por Moisés, Números capítulo 11, versículo 28 e 29. Eliseu foi orientado por Elias, 1 Reis 19, 21. E nós somos orientados por Jesus Cristo, João 8, versículo 12. Então observem só, todos nós precisamos de uma mentoria na nossa vida. Esther, ela seguiu o exemplo desses homens, por isso se tornou a mulher mais poderosa do reino persa e uma das mais importantes na Bíblia Sagrada. Olha só, eu vou resumir aqui, vou encerrar. Esther era uma mulher destinada a vencer, ela reconhecia isto. É o que nós precisamos viver e acreditar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós temos que ter em mente a mesma coisa que Esther teve, a mesma coisa que Josué teve, a mesma coisa que Moisés teve, o mesmo pensamento, destinados a vencer. Olha só, Esther, uma mulher destinada a vencer. As pessoas destinadas a vencer, elas são decididas e reconhecem que Deus tem um plano consigo. E, portanto, não desistem do seu propósito, mas reconhecem que as surpresas negativas podem acontecer e se preparam para elas. O fracasso de muitas pessoas é que elas não se preparam para as surpresas negativas. É isto que tem destruído a vida de muitas pessoas. Esther não. Mesmo quando ela foi para o palácio, ela estava preparada. Sabe por quê? Porque quando ela recebeu a notícia do plano macabro de Amã para extinguir, para destruir o povo hebreu, ela não se desesperou. Ela não correu logo para falar com o rei, ela não saiu gritando pelo meio do palácio. Ela falou para Mardoqueu que convocasse o povo para o jejum. Então significa que Esther era uma mulher de oração. É isto que você precisa. É isto que nós precisamos. Entendeu? Então, Esther correu para a oração. Mardoqueu estava lá. Olha, Mardoqueu foi o instrutor dela. Mas neste momento da surpresa negativa, ele ficou desesperado. Se vestiu de roupa de saco, foi para cinza, jogou cinza na cabeça, rasgou a roupa no meio da rua. Desespero tomou conta de Mardoqueu. Isso significa que mesmo as pessoas que parecem ser mais estruturadas emocionalmente, existe um dado momento na vida que a pessoa perde a cabeça, que a pessoa fica... Mas é aí que nós precisamos de alguém ao nosso lado para nos orientar e nos estruturar para que nós não venhamos fracassar espiritualmente e, no final da história, até bloquear o processo do crescimento espiritual. Então, enquanto Mardoqueu estava na porta do palácio, transgredindo tudo, até correndo o risco de prejudicar Esther, Esther simplesmente mandou uma mensagem para ele: convoca todo o povo para jejuar 3 dias por mim. Eu também e as minhas moças iremos jejuar. Ela disse: mesmo não sendo de acordo com a lei, eu entrarei na presença do rei. Se eu perecer, pereci. Então significa o quê? Esther era uma mulher decidida, era corajosa e cheia de fé. Agora observem só, a reação de Esther deve ser a nossa inspiração, tá?
A reação de Esther deve ser a nossa inspiração. Observe só como Esther se comportou. Ela aproveitou aquele momento ou aquele cenário para manifestar a sua fé. Proclamou um jejum de 3 dias. Então, existem situações na nossa vida que nós devemos aproveitar para manifestar a nossa fé. Olha só. Segundo, ela manifestou seu potencial espiritual. E diz assim, se eu perecer, pereci. Então, nós vemos que essas atitudes, essa reação de Esther deve nos inspirar. Porque no momento de dificuldade que ela enfrentou, ao invés dela, como era muito jovem, entrar em pânico, desesperar-se, coisa desse tipo, ela proclamou logo um jejum. E nós temos feito isto? Ela proclamou um jejum de 3 dias. Depois ela manifestou, nesse cenário crítico, nesse cenário que na realidade era desesperador, ela manifestou o seu potencial espiritual. Ela mostrou algo que ninguém conseguia ver, porque o que está dentro de nós, tudo que é espiritual está por dentro, tá? A nossa roupa não revela o nosso potencial espiritual, certo? O que nós usamos por fora, os fatores externos, não tem nada a ver, mas os fatores internos só manifestam a grandeza que está dentro de cada um de nós quando nós enfrentamos as piores de nossa vida. Eu vi, li em um livro de John Maxwell, quando ele dizia assim, nossas reações são mais importantes do que as nossas ações, porque as reações, ela manifesta a nossa têmpera, como nós fomos preparados, como nós fomos forjados. E eu achei interessante esta frase de John Maxwell. Então, ela manifestou seu potencial espiritual. Depois, Esther provou para todas as gerações, inclusive para a minha, para a sua, para as gerações vindouras, que os que têm promessas de Deus permanecem firmes. Você permanecerá firme? Eu irei permanecer firme? É isto que Deus quer de cada um de nós. Vou parar por aqui. Até o próximo resumo. Que Deus abençoe vocês. Vamos que vamos. Vamos para cima. Confiantes no poder de Deus. Somos mais que vencedores. Lembre-se, você é uma pessoa destinada a vencer. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Olha, não esqueça de compartilhar. Deixa o seu comentário. Deixa um like. Tá bom? Pensou que o canal parou? Parou não. Estamos juntos. Vamos com Deus.